Minha amiga Conceição, Tudo bom, meu amigo? tudo jóia, a psicóloga mais top aí de Eita, Alagoas. Ainda estou aqui distante da terrinha, estou em Brasília ainda. coisa boa. Mas estou voltando agora, se Deus quiser. A semana quase toda aqui, atrapalha tudo, né? Turistando. É, nada, tá trabalhando junto aos tribunais superiores, né? Coisa boa, coisa Atrás dos boa. meus clientes. Você, tudo bem por aí? Aqui tá um clima bom, viu? Frio. Aqui tá nem muito calor. Aqui, Hoje foi tranquilo, Aqui é o frio antes da sequidão, né? Fica a partir de junho, é seco e insuportável. Mas tá imagina. bom, tá gostoso o clima. Tá bom. Só é que tá alérgico, né? É, mas não tá muito seco não ainda. Ainda não, eu sinto logo, quando tá seco, a rinite. Sou fumante, né? A Uhum. rinite alérgica bate logo. Boto logo o Sorine e já fico logo agoniada. Verdade. E E aí, vamos iniciar a nossa, nossa lá, nossa live. verdade. Logo Como assim? após a live, eu parto para o aeroporto. Tá boa. Embora. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, vamos lá começar a nossa live, né? Um assunto bastante polêmico, né? Que ultimamente Perfeito. é só o que a gente ouve, É. Preocupante, né? preocupante. A violência contra a mulher, a violência real, a violência psicológica, que efetivamente ocorre, tem crescido muito, assim como tem crescido também as falsas denúncias. Isso, E as duas situações são preocupantes, né? A gente vai falar sobre isso também. vamos sim. E nada melhor do que um especialista, né? Como o Dr. Raimundo Palmeira. Direito penal e a especialista na psicologia, doutora Conceição, né? Eu estava vendo que há 10 anos atrás a gente deu uma centro de convenções. Perfeito, perfeito. Lembra, né? Lembro Na verdade, perfeitamente. temos várias, 10 Tá? anos, mais ou menos, foram palestras assim maravilhosas. Mas na época não existia tanta situação de feminicídio como está acontecendo hoje. Então, eu quero me apresentar, eles que ainda não me conhecem, né? Olá a todos e todas. É um imenso prazer poder estar nessa live com o doutor Raimundo Palmeira, que é um grande advogado criminalista, certo? O qual já fizemos, como eu já citei, algumas palestras juntos há anos, e eu, Conceição Correia, psicóloga jurídica forense, como perita criminal forense também, né? Vamos conversar um pouco sobre o que realmente está acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Nada melhor do que um especialista como o Dr. Raimundo Palmeira. Para aqueles que não conhecem ainda o Dr. Raimundo Palmeira, ele vai se apresentar. Uma boa noite. É um prazer, uma honra, né, estar aqui com a doutora Conceição. Ela disse já temos um conhecimento, uma amizade grande há longos anos. Já chegamos a ministrar palestras juntos. Eu sou advogado, criminalista, eu sou professor de processo penal na Universidade Federal de Alagoas e de introdução à psicologia forense, onde a gente trabalha mais com a questão prática, vai para o direito, vai além da psicologia jurídica. Trabalho com contestação de laudos, é, como, quando, aonde o pessoal buscar os pareceres. Pega a minha meninada lá do segundo período. De processo eu já entro perto do fim, né, dos períodos. Sou advogado criminalista há 42 anos. Uma vida, né? Experiente demais, Muita gente não tem nem esse tempo de vida, né? E verdade. tenho visto muita coisa e tenho visto o sistema judiciário ao longo dos anos se tornar meio contraditório, infelizmente, não é? A gente hoje já não tem segurança jurídica. Quem ensina direito tem uma dificuldade. Você parte
de um princípio do direito para dar uma aula e, de repente, podem ter relevado esse princípio numa última decisão que possa ter acontecido agora à noite. Quando eu digo, Conceição, que nós vivemos no século das neuroses, das anormalidades, é até essa velocidade da informação, né? A realidade muda bruscamente. Eu ainda alcancei a época do telefone fixo, a época em que a gente esperava uma revista trimestral de jurisprudência e se tinha pelo menos 3 meses de segurança jurídica. E com o surgimento da internet, as coisas são rápidas demais, né? E aí vem o que? A ansiedade, né? E hoje a gente é marcado por essa ansiedade, né? O nosso cérebro é marcado pela ansiedade. Isso é, para quem tem, né? Porque quem não tem ansiedade como antissocial, graças a Deus não é a maioria. É, eu costumo falar, inclusive, eu já falei até, eu estava fazendo um podcast, e me perguntaram quando foi a última vez que eu tive ansiedade. E automaticamente assim me veio quando eu estava no útero da minha mãe, principalmente depois da pandemia. Verdade. É a marca, né? E olhe que nós somos estudiosos da mente humana, né? E até às vezes chega até assim, como já chegou para mim, várias pessoas querendo conversar, desabafar, e eu dei aquele famoso corte, porque nem toda hora é terapia, nem toda hora também. Nós somos psicólogos, nós estudamos a mente humana, mas também nós temos problemas, temos nossas ansiedades, temos A gente, né, no direito, sempre tem alguém que você, quando tem os raros momentos de estar junto com a família, ou de estar num lazer, sempre tem aquele que fala: eita, rapaz, eu tenho uma dúvida jurídica, né? mas a pergunta não foi interessante, né? Falou assim, mas quem é o psicólogo aqui? Sou eu ou você? Porque eu falei, mas também eu tenho os meus problemas. Hoje eu não tô, Claro. entende? Então, assim, muitas vezes, né, por a gente estudar a mente humana, compreender, estudar e se aperfeiçoar no que realmente está acontecendo com a mente humana, não é que a gente não tenha nossas ansiedades, né? Nossos problemas. E quantas pessoas que estudam a mente humana também entram em depressão, porque a A internalização, né, depressão é também. questionável, com aquele pouquinho de transferência, de contra-transferência, não é? E vejam bem, vocês, o psicólogo, a psicóloga, tem a supervisão, né? Sim, Que, de uma certa forma, divide o peso, de uma certa forma. E o advogado, principalmente criminalista de família, são os que mais internalizam. Nós não temos, né? Nós não é. temos isso. Aí a gente vive sozinho com as nossas angústias Uhum. e principalmente o criminal. Cada vez a gente se sente mais solitário porque nós encaramos a batalha da lei, uma batalha quando se está na defesa contra a sociedade, via de regra, e contra o adversário natural, na maioria dos casos, que é o Ministério Público, e, pasme, contra os juízes, na maioria das vezes, que na maioria das vezes se posicionam como justiceiros. E não é essa a função do juiz. O juiz não é o peso da balança. O juiz é o fiel da balança. Então tem que estar no meio, né? Mas cada vez mais juízes ativistas, a gente se dá por feliz quando encontra um magistrado, uma magistrada garantista, ou seja, que se posiciona para o cumprimento da lei sem as paixões. As paixões ela tem, mas precisa maturidade e às vezes a gente encontra em jovens, viu, essa maturidade. É, não é o comum, né? Não é o comum, mas excepcionalmente encontramos jovens com a maturidade de ter os dois lados no mesmo patamar, né? Esse é o É. verdadeiro juiz. Não, eu sempre costumo falar assim, eu não vejo o direito sem a psicologia e a psicologia sem o direito, sabe? Correto. Eu, Porque até às vezes as pessoas costumam falar, Conceição, mas você é muito polêmica. Mas são assuntos que realmente não tem como não entrar a psicologia, principalmente quando a gente entra numa fase de
falar um pouco sobre o que você acha daquela pessoa. O que você acha daquela pessoa? É um psicopata ou não é? Quando você entra com o seu pensamento de psicologia, que você estuda a mente humana, você sabe que o psicopata, ele não nasce psicopata, ele se torna. E por que ele fez aquela agressividade? Por que ele fez aquela atrocidade? Por que ele matou? Né? Por que uma pessoa tão agressiva? E aí o psicólogo começa, ele pode ter vindo 50% de genética, mas 50% o ambiente que ele vai conviver, né? Se for ou ele pode até não desenvolver. Mas se for um ambiente pesado, onde ele só vê o quê? Briga, né? Tiroteios, enfim, vai se tornar uma pessoa agressiva, né? Até porque a gente, psicólogos, a gente sabe, nós sabemos quando um adolescente ele tem traços de psicopatia, mas eu não costumo nem dar laudo, eu não costumo nem falar, sabe? Eu prefiro mais acompanhar para ter a certeza, até porque se a gente vai defender, mas aquela criança ele costuma pegar a cabecinha do gato e estrangular. Aí se eu for defender uma criança dessa, já tem outras pessoas que vão falar, isso é perversidade. Eu já posso ver com outro olhar, ter estudado justamente que o psicopata, ele não nasceu. E o ambiente que ele, por que ele está arrancando a cabeça daquele gato? Será que não é o ambiente que está fazendo com Vai que encontrar ele sempre na base, né? Ou um abuso, ou um aprendizado com o que vê, ou até uma falta de limites, né? Imposta pelos pais, né? A gente vê muito isso nas famílias de filhos de papai, né? muito, Playboy, muito. né? Uhum. O agroboy, quando é no interior, né? Exatamente. Então, não é fácil. Sempre eu costumo falar, não vejo o direito sem a psicologia, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito curiosa, né? Assim que eu me formei, eu fui logo trabalhar com dependências químicas, trabalhei 12 anos com dependência química, e eu não via, assim, a psicologia sem a parte jurídica. Aí fui fazer minha especialização em jurídica, né? Jurídica forense, que é o que eu amo fazer, né? Fui fazer a parte da criminologia forense também, eu amo fazer. E aí, assim, sempre estou estudando. Não adianta falar de psicologia, falar de coisas que você não sabe um pouco É do. dinâmico, né? A vida é dinâmica. Outra coisa, essa relação, essa inter-relação, ela pô, essa interdisciplinaridade, ela resulta da própria natureza dos dois, né? Quanto a psicologia é uma ciência comportamental, né? O direito, ele regula condutas, regula comportamento. E se Exatamente. você não tem esse conhecimento além da lei, é por isso que eu digo que a criminologia é até mais importante que a lei, porque a criminologia é a junção do direito com a psicologia e a sociologia, né? Exato. Então, ela é que trabalha com a explicação do crime, como nasce o crime, né? É uma coisa que eu acho uma falha muito grande. Nós, direito, já evoluímos muito nas faculdades quando a gente colocou a psicologia jurídica, Sim. né? E a gente, na Universidade Federal, a partir de uma luta minha, a gente transformou de psicologia jurídica em psicologia forense, que é a aplicação dela. Porque os nossos alunos, nossas alunas de direito, não estão se preparando, nem pode, que seria crime, para dar laudos, estão se preparando para trabalhar com os laudos, não é? Estão se preparando para trabalhar com o resultado dos diagnósticos. Então, a psicologia jurídica, o que era que acontecia? A gente trazia um professor de psicologia, via de regra, e o professor de psicologia só com a formação da psicologia. Aí a meninada passava o tempo estudando história da psicologia, o desenvolvimento, as correntes, as linhas de pensamento. E aí, quando a gente conseguiu lá, é só que eu saiba, em Alagoas, é só a universidade que transformamos a cadeira. Então, tanto permite, o MEC me permitiu reger essa cadeira lá por causa da pós de neuropsicologia, porque eu não terminei psicologia, fiquei ao 8º período, mas não terminei. Mas fiz a pós de neuro, né? E isso estaria até um advogado que tivesse qualquer formação psicológica habilitado, porque o nosso trabalho, a gente trabalha com as noções gerais da psicologia, e aí a gente está na órbita da jurídica, aplicando o direito,
mas a gente vem para a atividade forense direta. Então, onde é que o advogado vai participar? Quando você vai precisar de um assistente técnico? Quando você, na acusação, vai precisar que o juiz designe um perito? E como é feito o laudo? Porque eu não tenho como contestar se eu não souber como ele é efetuado, como ele é trabalhado. Então, a gente trabalha já com a aplicação dela ao direito concreto, por isso o nome psicologia forense, que é a aplicação da psicologia jurídica, né, ao dia a dia. E é muito importante o psicólogo jurídico, sabe? Já aconteceram assim várias situações e uma que já me chamou muita atenção. Os próprios advogados, né, o juiz, né, o magistrado, Via de regra, é analfabeto em psicologia, porque não ele acha que não conseguia descobrir, né, se foi realmente aquele indivíduo que cometeu o crime ou se não foi. E o psicólogo jurídico, apenas por um simples levantar de olho. E é importante também traçar um detalhe aqui para que não se confunda. As pessoas às vezes acham que o psicólogo jurídico é o investigador do juiz, mas ele não pode afirmar. Por exemplo, você pode ter a certeza, você sabe disso como psicólogo, de que o indivíduo é o autor do crime, você não pode afirmar, porque quebraria o direito ao silêncio. Uhum. Seria nulo. Mas os traços levantados, isso dá uma estrutura. Os traços, até a própria estrutura de personalidade, se você chega a isso, é uma estrutura para que o magistrado julgue. Mas, pasme, os juízes criminais, os juízes de família, da área de família, eles avançaram mais na aceitação do psicólogo jurídico, do psicólogo forense. Verdade. Mas não foi por conhecimento, não. Eles já descobriram que pode dividir a responsabilidade com alguém. E Porque que a lá, na cidade área, na área de família, você pode dar o laudo conclusivo sobre o fato, não é só sobre a personalidade. Não, fulano não está preparado para ter a guarda da criança. isso. Tem traço psicopático, narcisista, por exemplo, muito forte. Mas no penal, como essa responsabilidade não é dividida, porque será nulo o laudo que disser não foi efetivamente ele quem cometeu o crime. Não, você vai trazer o que você levantou da estrutura. Então, eles não aceitam muito bem e não sabem interpretar, não têm uma formação psicológica. Por exemplo, nos crimes sexuais, pasme, 90% dos juízes criminais que julgam crimes sexuais não sabem o que é um perfil psicológico. Eu tenho subido muito para o Supremo, porque todos os que eu tenho requerido em Maceió têm sido negados, dizendo que vai revitimizar a vítima. Mas não, mas você não está submetendo ela às condições do crime, apenas você vai tentar descobrir um traço, por exemplo, se for maior de histeria, do transtorno histriônico, Uhum. onde há a fantasia. Você não vai dizer, não, ela está mentindo. Você não pode. Né? No criminal. No civil você pode ser conclusiva. Aí, por conta disso, eles não sabem o que é um perfil psicológico, aí dizem, não, não pode investigar de novo e submeter de novo as mesmas condições à vítima. E aí simplesmente negam. E os tribunais estaduais também não têm conhecimento da importância disso e negam. Eventualmente se consegue uma anulação pelo indeferimento nos tribunais superiores. Então, eles não têm a noção, são analfabetos e analfabetas psicológicos, grande parte. São raros os que têm. Por exemplo, vou dar exemplo, os exemplos bons eu dou nome. A gente tem hoje um juiz no tribunal do júri, sétimo tribunal do júri, que é psicanalista. A forma de conduzir o conselho de sentença, doutor Yuli Rotter, a forma de ele conduzir um conselho de sentença com imparcialidade absoluta, mas a forma de conduzir um interrogatório, as decisões que dá sobre questão de inimputabilidade, o rechaçamento de inimputabilidade mental, quando o advogado muitas vezes despreparado, porque o réu tem um transtorno da personalidade que necessariamente não significa doença mental, né, patologia, levanta, quer dizer, tem uma preparação. Hoje eu sou um grande admirador do Dr. Yuli. Dr. Yuli é diferenciado, é o presidente da sétima vara criminal do Tribunal do Júri. Você assiste um júri dele na órbita assim, do conhecimento psicológico, um júri que ele está presidindo, lhe encanta. Né? Mas, mas a maioria não tem, não acha que é perda de poder fazer essa formação,
contar com o psicólogo. O de família foi obrigado a descobrir, porque como lá na óbita civil o psicólogo pode dar parecer conclusivo sobre o fato, cá na óbita criminal é sobre a pessoa. No Exato. a primeira coisa que você tem que dizer como perita eu não sou seu psicóloga. E registrar isso. O senhor vai me dizer o que o senhor quiser dizer. Né? Eu estou investigando, estou levantando. Porque se isso não ficar ressalvado, o laudo está nulo. É, Observe, Conceição. A Constituição dá o direito do réu guardar o silêncio. Aí eu pego uma pessoa especialista em direito comportamental e boto para ouvir sobre o crime. Eu estou quebrando o direito do silêncio. verdade. Né? Porque uma pessoa, você é o que? É especialista em fazê-lo falar. Mas no civil não tem isso. Não tem essa questão do direito ao silêncio, não é? Na óbita civil. Então o juiz civil viu o seguinte, como a doutora Conceição conclui aqui, por exemplo, sobre uma guarda, então eu divido a responsabilidade, por isso que aceitaram mais fácil. Não é? E a experiência A de gente tem que guarda, rever a guarda, coisa. sabe? Tinha crianças assim, que, casos que os avós não queriam mais. Ou, eu peguei casos que as crianças já estavam com 5 anos sem o nome do pai e da mãe, né? Sem poder registrar. Então, foi uma experiência que, com o juiz da primeira infância, eu trabalhei com o juiz da primeira infância justamente em um fórum. E o trabalho foi muito bonito, o trabalho que eu fiz. Era justamente assim, quando você pegava, por exemplo, as duas crianças gêmeas, a gente não podia deixar separadas, né? Quem fosse adotar um, teria que adotar o outro, né? Assim, é um trabalho lindo, é um trabalho perfeito e divide exatamente com o magistrado. Porque nós estamos preparados para ouvir. Isso faz com que eles aceitem melhor. É o Exatamente. criminal. Exatamente. Você se surpreende se observar. Por exemplo, vou dar um exemplo em Alagoas. Agora a gente tem um juiz novo, muito jovem, doutor Caio, garantista no sentido de buscar a aplicação da lei. Então, eu acredito que deve mudar a orientação lá da 14ª Vara. Assim, por uma decisão que eu vi dele olhando os dois lados, porque a maioria dos magistrados, quando passam pelas varas de crimes sexuais, eles partem daquele princípio de que a palavra da vítima é preponderante. Entretanto, as decisões dos tribunais superiores, elas dizem isso, e tem que ser, porque são crimes praticados em alcova, sem testemunhas, mas é mais complexo. O que os tribunais superiores dizem, a palavra da vítima é preponderante, desde que compatível com as demais provas. E quais são, se prova testemunhal, quais são as demais provas? Laudos periciais psicológicos, levantamento, traços de personalidade ou de conduta, se for menor. Não é? Então, por exemplo, eu tenho uma situação, Marcelo, e não foi o atual juiz, doutor Caio, não foi ele. Foi um outro, que eu não vou citar o nome, tem respeito muito em outras órbitas, mas não na de crimes sexuais. Porque de 100% dos casos, houveram 98 condenações. 98% de condenações. E a gente sabe que da forma que cresce a violência sexual real, cresce também as falsas denúncias. Exato. E eu tenho um caso em que uma menina, uma garota neta, acusou o avô de abuso sexual. Ele disse que tinha sido uma vez. Quando foi depois do depoimento especial, saiu com mais vezes e disse que abusou do irmão também. E aí o irmão aparece dizendo que foi abusado uma vez. E aí eu consegui levantar todas as crianças que brincavam lá com ela. E elas são unânimes em dizer que ela não tinha, as menores, quando lá estavam brincando na casa dela, não tinha nem acesso ao quarto dele, porque ele tinha porte de arma, usava arma, era fechado o quarto. Foi determinado sem que ele esperasse busque apreensão, porque ela dizia que ele tinha filmes pornográficos. Não tinha nada, nem no telefone, nem no computador. Eu requeri o perfil psicológico. Por quê? Porque o irmão que concorda com a irmã chegou lá no depoimento e disse, numa pergunta indireta, através da psicóloga feita por mim, houve algum problema antes de sair essa denúncia, que ela ia fazer 14 anos, mas dizia que foi quando teve 6 anos. E aí ele disse, teve uma semana antes só assim, porque estava almoçando, jantando, quando ela disse a ele casou-se com uma avó depois, ele não é avô biológico. Ela disse, você acabou a vida da minha mãe.
Eu odeio. Agora, por que acabou a vida da mãe? Porque ao casar com a avó, diminuiu a ajuda financeira que ela dava à mãe das crianças. Tudo isso tinha que ser investigado. E eu pedi um perfil psicológico. O perfil psicológico ia levantar eventuais traumas, possibilidades. Sim. Eu tinha toda uma prova testemunhal que negava de pessoas que eram menores na época dela e que viviam brincando com a filha dele mais velha, não é? E aí o que é que acontece? Não, simplesmente o magistrado deferiu, o promotor foi contra, ele desdeferiu, chamou feita a ordem e negou os perfis psicológicos e disse que ia submeter a vítima a um processo de revitimização. E aí eu fiz um parecer explicando que perfil psicológico não é apuração de crime, é o levantamento da estrutura, inclusive dele, se fosse pedófilo, iriam aparecer traços no perfil Nossa. psicológico bem feito. Né? Foi negado. Sabe o que o juiz fez? Considerou as contradições, que ela uma vez disse que foi abusada uma vez, outra vez foi duas, e outra vez disse que era todo ano. Ele somou tudinho, deu 80 anos, 57 anos de condenação no réu. É O tribunal complicado. É manteve, o Tribunal de Alagoas, em crime sexual, tem negado todos os recursos. Gente, é preciso se agir contra os crimes sexuais. Mas isso não significa que o rodo pode passar sobre inocentes também, não é? complicado. É Então, muito. e aí a desconsideração completa do conhecimento psicológico, que pode ajudar a ser mais. Agora, eu Mas vi uma sentença de um juiz muito jovem, e eu fiquei encantado não porque ele absolveu o réu, mas porque ele comparou, fez o trabalho comparativo entre a palavra da vítima e as demais provas. E uhum. aí conseguiu ver que era divergente de tudo, de todas as provas, inclusive das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Né? E mais uma vez, o juiz anterior tinha indeferido perfis psicológicos. Mas aí ele teve essa sensibilidade de mergulhar, não sei se tem alguma formação psicológica, o doutor Iuli brilha no tribunal do júri, mas eu sei que tem a formação psicanalítica. O, esse outro magistrado, que eu estou falando, muito jovem, demonstrou uma maturidade de coligir prova com prova, elemento com elemento, comparando a situação. Mas está difícil no Brasil. Eu, E então, eu acredito quando muito. as ex-esposas e ex-companheiras descobriram isso, aí vem outra questão da sua área. Tem uma arma muito forte para destruir a vida daquele que conviveu com ela. Porque aí vem as chamadas falsas memórias, são plantadas a partir de uma alienação parental. Parental. E aí aquela criança não tem culpa, Não, porque para ela aconteceu. Não é? é verdade. Eventualmente, vamos dar um exemplo, Conceição. O pai que tem guarda compartilhada e dá banho na filha. E aí a filha pequenininha, quando chega em casa, a mamãe, aquele canalha, chegou atrasado para lhe pegar. Ele mexeu no pipio da minha filha. Se ele deu banho nela, mexeu. Uhum. Aí começa safadeza, safadeza. Então, quando aquela criança é instada a denunciar um crime sexual que não existira, para ela aconteceu, não é? Aí já vem a questão das Pode falsas memórias. Qual é ter o juiz que está certeza. preparado, sem a ajuda de um psicólogo, para descobrir quando há falsas memórias ou não? Não, pode ter certeza que esses casos de alienação parental, esses casos é o que mais acontece, principalmente quando a mãe tem raiva tanto da família do pai, quanto tem raiva do pai. E aí eu acredito ainda que a justiça vai sim, vai, não tem como, porque nós vamos ficar batendo, Precisa, né? jurídico, Precisa. psicólogo jurídico tem que participar desses casos, É verdade. tem que Mas participar, né? Porque a criança, na verdade, a gente sabe, é muito difícil uma criança mentir. é Quando verdade. ela é, né? Quando ela é alienada, quando ela é Ela ensinada, não está mentindo, porque para ela aconteceu. É. aconteceu. E casos que Isso é o que mais se implantou na memória dela. Não é? exatamente. Doutor Raimundo, veja só, eu estou aqui com algumas perguntas, né? Hoje nós colocamos que a gente ia falar um pouco, ia conversar nessa noite um pouquinho sobre o entender, debater um pouco sobre o que está acontecendo,
a escalada da violência nos relacionamentos. E eu estou aqui com algumas perguntas, as pessoas estão ansiosas em te ouvir, né? Então, assim, a primeira pergunta que me coloca, Professor, eu acho que os comentários estão desativados, né? eu acredito. Podia vir alguma pergunta, não tem aparecido Não, aqui. porque Mas, eu não abri aqui para pergunta, ah, não ia aham, ficar, mas aham, antes eu tenho uma enquete e eu tô aham. aqui, eu estou com os tópicos aqui, Eu tá? estou aqui politicamente incorreto, fumando. Nada, fique tranquilo. Então vamos lá. E olha, ele, né, que fumava mais do que eu. Ai, fique tranquilo. Cadê o charuto? Ah, tá guardado. Mas se eu fumar aqui, vai incensar o quarto do O hotel. famoso charuto cubano para relaxar, né, doutor Raimundo? Perfeito. Diga aí. No mundo em que a gente É vive, o meu ansiolítico, alguma né? coisa ansiosa. Eu digo muito ao pessoal, eu conversando hoje, que eu critico muito a falta de locais dignos para as pessoas que fumam. Uhum. E o STJ, terei uma foto, vou postar amanhã. O STJ tem pequenas pracinhas maravilhosas, o cinzeiro, respeito ao ser humano, independente do que seja. Aí o cara diz, eu fui falar uma vez com uma autoridade em Alagoas sobre a questão do fórum. Hum. Publiquei até uma foto na telha do fórum fumando, que foi polêmica da peste. É. Aí eu fui falar e disse, não, professor, doutor, o senhor tem que parar de fumar. Bom, em compensação, tem pessoas que se enchem de ansiolítico. E aí? Não Verdade. é? Quando a gente está pedindo um lugar digno para fumar, é para não atrapalhar quem não fuma. Né? É para É fazer complicado. como os que tomam psicotrópicos para tirar a ansiedade e tal. O cigarro faz mal. Cada O vício um, né? psicotrópico também Cada faz. quando Né? aperta, tu aperta, né? Uhum. Muitos relaxam fumando, a gente sabe que fumar Eu disse que vou fazer a Associação Nacional de Fumadores. Eu tenho 66 anos de idade, fiz no dia 4. Eu fumo desde os 13. Eu faço minha academia. Se eu morrer amanhã, não foi o cigarro. Ele teve 53 anos para me matar. Se eu morrer amanhã, foi a velhice, foi a idade. tá muito novo ainda, viu? Para morrer. Então vamos lá, doutor Raimundo, veja só. Com o crescimento da violência, né, entre casais, a pergunta é: estamos presenciando um aumento alarmante de agressões e mortes, né, dentro dos relacionamentos. Na sua opinião, o que será que está acontecendo? E por que tanta frequência? Bem, Conceição, eu vejo uma situação, primeiro, antes de mais nada. Claro que eu estou falando até da sua área de especialidade, mas pelo que a gente sente no dia a dia do direito. Primeiro ponto, a questão da formação, a questão educacional. Observe que na violência real, a violência psicológica não, o homem também é vítima, a gente vai falar mais tarde disso. Mas na violência real, a violência fática, o espancamento, essa possessividade que leva a isso, é mais a mulher a vítima, muito imensamente a mulher, não é? E aí o que é que tem que eu vejo muito? Eu acho que começa já a partir da formação em casa, a educação dos filhos e das filhas, porque primeiro o cara é preparado para ser o dominador. Eu digo muito, digo em vários podcasts que eu falei, que quando eu vou fazer um júri contra uma promotora do sexo feminino, eu fico pedindo a Deus que ela não venha me agredir, porque eu vou sair apanhado se ela vier me agredir. Não, se for um promotor, eu posso apanhar se ele for mais forte que eu, mas se ele der em mim, eu devolvo a tapa. Agora, o promotor, advogado, quem for, porque é o direito da legítima defesa. Mas contra a mulher, eu não conseguiria nem em legítima defesa agir. Por quê? Meu avô, minha mãe separou-se, meu pai, voltei, a formação direta foi de meu avô. Era um autodidata, era um homem muito tranquilo, e ele dizia muito, às vezes a gente chegava do colégio, era pequeno, mas eu me lembro muito disso. Ah, eu vou dar um tapa em fulaninha, porque ela me beliscou. Aí ele parava e dizia, olha meu filho, se for mulher e der em você, não levante a mão. E mulher não se bate nem com a flor. E isso foi crescendo na minha formação. Entendo. Não é? E eu, assim, eu defendo pessoas que são acusadas, muitos inocentes, de violência,
mas me indigna a violência contra a mulher. Porque a paixão, o amor é uma coisa, a possessividade é outra. Primeiro tem que se colocar, já a partir da criança, e eu já devolvo a palavra só para eu terminar o raciocínio, já a partir da criança eu entendo que já se tem que colocar, porque a aprendizagem é muito importante, né? Não é? Primeira forma que você trata. Tinha um ministro no Supremo Tribunal Federal, que hoje já não é mais, eu não vou citar o nome, respeito, mas que criava muito problema, foi herói nacional, e uma vez discutiu com o ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio só respondeu assim: em contrapartida, ele fala bem assim, né? Eu trato as mulheres da minha vida como princesas. E o cara calou-se. Depois descobriu que ele tinha a Maria da Penha, né? O outro, né? Bom, mas vamos lá. Então, essa formação de possessividade, primeiro ponto que se tem que colocar desde criança. Ninguém é obrigado a amar ninguém. E ninguém é amado por obrigação, não é? Então, Exato. acabou, acabou. Terminou, terminou. Não deu, não deu. Então, vem, muitas vezes a violência vem por conta desse sentido de perder a posse, mas isso vem do que viu em casa ou do que aprendeu em casa. O homem é o macho alfa, que tem que dizer tudo para a mulher fazer. E preparar nossas meninas também, que as pessoas às vezes esquecem. Grande parte dos crimes de lei da Lei Maria da Penha, de agressão contra a mulher, podia ser evitado se a vítima fosse preparada para descobrir os traços da personalidade do seu namorado. Eu digo muito. A humilhação pública, o amor, a paixão,